Graças e paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amém? É um prazer estar aqui com vocês. Essa pilastra não vou falar o nome, do inverno. Misericórdia. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Fazia tempo que eu não estava aqui em Resende, né? Saudade dos irmãos, mas aprove o Senhor esse momento estar com vocês. E vamos partir para aquilo que interessa, até porque pouco tempo nos resta. Eu não sou o anticristo, mas pouco tempo me resta. Já viu na palavra que falta pouco tempo? Então, falta pouco tempo aqui para a gente compartilhar tudo aquilo que eu preciso falar com vocês. E algumas semanas atrás, obrigado, mano. Acho que dia 4 de julho, umas 3 semanas atrás, não sei. O Senhor começou a falar algo muito forte no meu coração, uma palavra muito forte no meu coração, e eu não imaginava que essa palavra eu ia estar compartilhando aqui. Eu ia guardar para mim, sabe? Eu ia guardar essa palavra para mim. E acabou que surgiu o momento de estar aqui em Resende com os irmãos, e começou a queimar muito forte, e nesse final de semana, na madrugada de ontem para hoje, muitas coisas foram queimando no meu coração, aquilo que o Senhor já estava falando no decorrer das semanas. E então, eu quero que você, no nome de Jesus, você não veja, não ouça essa palavra com um ouvido ruim, com o coração indisposto a receber. Às vezes tem algumas missões que o Senhor coloca para mim que são difíceis de obedecer, e talvez hoje seja um pouco dela, porque de alguma forma tem algumas coisas difíceis, pelo menos para mim, de digerir em cima daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, porque tudo aquilo que a gente compartilha, tudo aquilo que a gente prega, na verdade tem que ser fruto de uma realidade daquilo que nós vivemos, de algo que nós experimentamos. E, enfim, eu creio que, de alguma forma, o Senhor, Ele tem algo para falar com a igreja hoje. Apesar do Heitor, eu creio que o Senhor, Ele quer falar com vocês nessa noite. Você crê nisso? Você crê que o Senhor, Ele quer falar com você nessa noite? Você abre o seu coração para você receber tudo aquilo do Senhor? Esquece que eu estou aqui agora. Se você olhou e viu alguma coisa em mim que você não gostou, que você não gosta, esquece que eu, o Heitor, que está aqui, porque eu sou apenas um vaso, um instrumento. E fale para o Senhor agora, feche os seus olhos. Fala: Senhor, eu quero receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite. Fala comigo, ministra no meu coração. Traz a transformação necessária que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre algumas coisas que são fundamentais. Eu chamo essa palavra de fundamentos da presença. Existem alguns aspectos, alguns elementos que são sustentadores da presença de Deus na vida do seu povo, na nossa vida. Eu queria abrir com você a palavra lá em Hebreus, capítulo 9, verso 1. Hebreus, capítulo 9, verso 1. Vai conseguir projetar, Wallace? Eu fiz até slide para essa palavra para você ver. E não foi porque estava sobrando tempo não, tá? Mas de alguma forma eu precisava estar envolvido com aquilo que eu estava recebendo do Senhor. A Bíblia diz: ora,
A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Irmãos, precisamos entender que na vida do homem, que na vida do crente, o que deve estar no centro de tudo, o que deve ser prioridade, é a presença de Deus. A presença de Deus é o centro, ou pelo menos deveria ser o centro da nossa vida. Deveria ser o que nos move. E a verdade é que, infelizmente, muitas pessoas, quando falo pessoas, muitos crentes vivem em função de tantas coisas, mas não daquilo que realmente importa. E o ponto é que podemos ser dois tipos de crentes. Lá em Lucas 10, 38, fala de quando Marta e Maria recebem Jesus na sua casa. E você pode ser aquele crente que está habituado em fazer as coisas para Jesus. Mas existe um caminho muito melhor do que fazer algo para Jesus. É estar com Jesus. É estar na presença dEle. É desfrutar. É ter esse deleite na sua presença. Existem muitos que valorizam só o fazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar nisso, eu tenho que fazer aquilo outro. E tudo isso é muito importante, mas o seu fazer não faz sentido ou não tem valor nenhum diante de Deus se antes o seu prazer é estar nele. Se o seu prazer não for a presença, se você não tiver prazer no Senhor, não tem por que você estar aqui. Se isso for um peso, se cada vez que abrirmos as nossas Bíblias, se cada vez que nós nos reunirmos, se cada vez que nós fazemos algo na vida da igreja se tornar um peso, tem algo errado, porque o centro de tudo é a presença do Senhor. E aí a verdade é que quem prioriza o fazer é porque tem a mentalidade de servo. E quem tem a prioridade em estar é porque já teve a revelação de que é filho. E eu falo isso porque nesse texto que nós lemos de Hebreus, a palavra fala que na antiga aliança havia um tabernáculo de Deus. E esse tabernáculo de Deus era o lugar aonde o Senhor escolheu naquele momento habitar entre o povo. Deus, ele habitava em Israel, mas especificamente ele habitava no tabernáculo, e ao habitar no tabernáculo ele habitava no Santo dos Santos, e ao habitar no Santo dos Santos, a presença dele era revelada, ou o símbolo da presença dele, que ele estava ali, era a arca da aliança. E a questão é que esse tabernáculo, ele era o ponto central da nação de Israel. Eu tenho uma foto, eu queria que você colocasse para mim, o Wallace, do povo, como é que se reunia. Coloca para mim. Isso, aqui. Se você vê, estão reunidas as 12 tribos de Israel, mas no centro ali dessas 12 tribos estava a tribo de Levi, e no centro ali estava o tabernáculo. Ou seja,
o povo de Deus se reunia, se estabelecia, habitava em função de uma coisa. No centro estava a presença de Deus. O povo se movia em função disso. O centro era a presença. O centro da nação era a presença de Deus. E depois, quando Israel toma a herança da terra, toma posse da terra que o Senhor havia prometido, e no Monte Moriá eles edificam ali o templo de Salomão, toda a nação judaica, ela se movia, se movimentava em cima, ela funcionava em cima da casa de Deus. Todo ano, judeus que peregrinavam ali de vários lugares do mundo, eles, uma vez ao ano, eles iam para Jerusalém para apresentar um sacrifício ao Senhor. Então o centro do povo de Israel era, o ponto central era um Deus que habita no meio do povo. Esse era o ponto central. E a verdade é que quando nós vamos ver os centros das cidades, na verdade são centros comerciais. Qual o centro de Resende? A gente tem ali a rodoviária velha, mas a gente identifica que o centro de Resende talvez seja mais o Campos Elíseos, daqui a pouco até ali a Cidade de Alegria. Por quê? Por causa de toda uma movimentação financeira comercial de comprar e vender. E a verdade é que eles também, os homens também tentaram fazer isso e tentam fazer isso com a casa de Deus. Eles começaram a comercializar aquilo que era para ter o centro como a presença, se tornou um balcão de negócios, se tornou um lugar de comércio, porque em algum momento a presença deixou de ser prioridade. Então, amados irmãos, a gente precisa entender que toda vez que a gente deixa de viver em função do Senhor, todas as vezes que nós decidimos na nossa vida colocar outras coisas no lugar do Senhor, da presença do Senhor, quando a presença do Senhor deixa de ser a nossa prioridade, nós começamos a fazer da nossa igreja um balcão de negócios. Nós começamos a fazer da nossa igreja um lugar apenas de consumir, de comercializar coisas. O Senhor, Ele queria criar essa mentalidade de sermos um povo em função dEle, de desfrutar da presença dEle. Mas a verdade é que todo esse comércio que acontece hoje em dia é por causa de uma mentalidade, uma cultura antropocêntrica, ou seja, o homem se tornou o centro. A verdade é que um culto bom é aquele que é um culto que agradou o homem, mas nós pouco nos preocupamos do culto que agrada a Deus. Preocupamos da música que foi legal, da palavra que foi legal, mas e da palavra e da resposta que entregamos ao Senhor e que agrada o coração de Deus? Nós pouco nos preocupamos com isso. A única maneira de nós nos livrarmos dessa estrutura de fazer das coisas de Deus um lugar de prostituição cultural, de venda, de comércio, de tentar subornar a Deus, é através de uma atitude de colocar Cristo no centro novamente da nossa vida. Precisamos colocar Cristo no centro dos nossos cultos. Esse culto que nós apresentamos aqui não é para você, é para o Senhor. Aquilo que nós apresentamos e oferecemos aqui não é para agradar o homem, é para agradar o Senhor. E quantas palavras foram moldadas, foram adaptadas para não trazer nenhum tipo de embaraço, nenhum tipo de constrangimento aos homens. As músicas que nós cantamos são tudo em função do homem,
nós precisamos cantar também para Deus, principalmente para Deus, para Ele. A nossa vida tem que ser para Ele, a nossa adoração é para Ele, nós vivemos e nos movemos nele. Sem a presença dEle, você não permanece, você morre. A sua vida se torna um sopro e passa muito fácil. A única maneira de você viver eternamente é com a vida de Deus, com a Zoe, com a vida dEle. Então, isso mexe muito comigo. E a verdade, irmãos, é que precisamos estar comprometidos em construir um lugar para Deus habitar. Esse tem que ser um lugar que o Senhor venha ter liberdade para se manifestar, para se mover. A nossa vida, o nosso coração tem que ser um lugar para não ser aquela habitação de uma pessoa que está na sua casa e que você não fala com ela e que, apesar da presença dela, parece que ela nem está ali, mas de uma presença de fato, de verdade, de comunhão, de comunicação, de relacionamento, de percepção de que aquela pessoa está ali. Porque muitas vezes nós ignoramos a realidade, a verdade das Escrituras de que nós somos santuários de Deus e que Ele habita em nós, que nós somos casa dEle. Então, você precisa entender que enquanto você estiver inserido, enquanto seu coração estiver voltado em construir um lugar de habitação, de manifestação para o Senhor, você vai estar sendo guardado de muitos problemas e de muitos erros. Porque muitas vezes nós caímos e nós falhamos. É porque nós perdemos o nosso olhar para aquilo que deve se olhar e que não pode perder o foco. Nós caímos e nós nos perdemos muitas vezes porque nós nos distanciamos do propósito de Deus na nossa vida. Porque nós nos distanciamos daquilo que o Senhor nos chamou para ser e para fazer. E aquilo que Deus me chamou e que te chamou, que chamou todo crente para fazer, é edificar um lugar para Ele habitar. A verdade é que a nossa eternidade se estabelece em função disso. Um dia nós estaremos com Ele para sempre. Nós estamos nos preparando nada mais, nada menos do que para um casamento com o Senhor, para estar com o Senhor todos os dias da nossa vida, para ter prazer no Senhor. E se nós não aprendemos a ter prazer no Senhor hoje, por que queremos estar com Ele na eternidade? Isso não faz sentido para mim. Então o nosso prazer no Senhor começa agora, o lugar de habitação, de construir uma casa para Ele, começa agora. Esse era o coração de Davi, de querer construir uma casa para Deus. E quantas vezes nós estamos entorpecidos, nós estamos embriagados em construir e edificar tantas coisas. Enquanto Noé, ele estava firme no seu propósito de construir a sua arca para guardar os animais, ele se manteve firme, correto, íntegro. Mas no dia que a arca estava pronta, que ele desce da arca, é nesse dia que ele vai se embriagar com vinho e ele é encontrado nu dormindo. Salomão, melhor dizendo, ele foi um homem que andou retamente diante de Deus, enquanto ele estava envolvido no projeto de construir uma casa para Deus. No dia que a casa ficou pronta, ele começou a se misturar com tantas coisas, com tantos e tantos deuses, e ele perde o seu coração. A maneira de nós guardarmos a nossa vida é quando nós permanecemos envolvidos nesse trabalho de construir um lugar para o Senhor habitar. E o mais maravilhoso, talvez, que eu vejo nisso tudo é que
Você pode receber algo da parte do Espírito Santo hoje na sua vida, mas a verdade é que se você daqui a 5 minutos você buscar, vai ter mais do Senhor para você receber. Se você vier diante do Senhor amanhã, vai ter mais do Senhor, porque a presença dEle, ela é uma fonte inesgotável na nossa vida. Então esse lugar para a presença, esse lugar de desfrute, de receber, de se encher como uma cachoeira que nunca vai acabar, essa fonte de água para ser derramada. Então eu estou te convidando, meu irmão, minha irmã, para você se entregar e se lançar, mergulhar nessa cachoeira comigo. Agora, como que nós construímos esse lugar de habitação para Deus? Em que se fundamenta essa presença de Deus? Porque tem tantas pessoas que hoje em dia elas se julgam detentores do Espírito Santo. Existem tantas pessoas que se dizem íntimas de Deus. As pessoas acham que ser íntimo de Deus é só o fato de você chamar Deus de papai ou pai na sua oração. Claro, isso é maravilhoso, tem que se orar assim, mas não é a palavra em si, mas é o que é construído diante desse relacionamento que acontece com o Senhor. E o que fundamenta, e o que se estabelece essa presença de Deus? Você lembra? Dentro do tabernáculo lá do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simboliza a presença de Deus, amém? Agora, dentro da Arca da Aliança haviam 3 coisas. E essas 3 coisas, elas estão envolvidas, elas estão relacionadas com essa presença de Deus. Se você tira o maná escondido, o bordão de Arão que floresceu, ou as tábuas da aliança, você perde em essência, você perde em conteúdo, em fundamento, aquilo que a gente fala, presença de Deus. Então, o nosso relacionamento, a presença de Deus, a comunhão com o Senhor, ela se estabelece debaixo desses 3 aspectos: maná escondido, bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E qual é o ponto? Eu quero trazer para você um entendimento do que é isso. Qual a relação desses elementos com a presença de Deus e como a gente pode aplicar na nossa vida hoje aqui como igreja. E aí, em primeiro lugar, eu quero te falar que o fundamento da presença é o maná escondido. Pastor, o que é esse maná? A verdade é que se nós estamos de fato priorizando a presença de Deus na nossa vida, se a presença de Deus na nossa vida é aquilo que vem primeiro, é porque, de alguma maneira, nós estamos andando segundo o princípio do maná escondido. Pessoas que valorizam a presença são pessoas que valorizam o maná. Pessoas que desprezam o maná, em outras palavras, estão desprezando a presença do Senhor. Agora, o que é esse maná? Eu quero levar com você o entendimento através de Deuteronômio 8, verso 3. A Bíblia diz: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não é só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem.
O maná que sustentou o povo no deserto nada mais era do que a palavra que procedia da boca de Deus. O maná é isso. É a palavra que procede da boca de Deus. E aí Jesus, ao ser tentado no deserto pela comida que perece, ele usa do maná para combater a Satanás. Ele usa a palavra que procedia da boca de Deus para vencer a tentação. Enquanto o povo no deserto, eles reclamavam que só tinham um maná, Jesus se virava só com maná, era o suficiente para ele. Nesses 40 dias de deserto, Jesus é sustentado por esse maná. E aí, entra algo que vem como uma flecha no meu coração. Porque, irmãos, a questão é: quantos cristãos conseguem ficar 40 dias sem o maná, mas não conseguem ficar um dia sem o celular? Quantas vezes a gente consegue ficar sem tanta coisa, mas não consegue ficar sem essa presença? Esse é o ponto. O quão importante é a presença para você? O quão importante é esse maná na sua vida? Eu não estou falando que você não pode ter mais celular, não é isso que eu estou te dizendo, mas o ponto que precisamos ter consciência e luz aqui é: o que te sustenta? O que faz você levantar da sua cama todos os dias? O que te mantém de pé? O que faz você querer ser uma pessoa que vai avançar e que vai vencer na vida? Você está em busca de uma coroa que vai se corromper? Você está em busca de quê? Ou você é sustentado por esse maná, por essa palavra que procede da boca de Deus? Porque eu quero te falar, meu irmão, no nome de Jesus, o que te sustenta não é o dinheiro, o que te sustenta não são palavras motivacionais, o que te sustenta não é homem, não é circunstância, não é governo, o que te sustenta é a palavra de Deus. É isso que te mantém de pé. É isso que transforma a sua vida, é isso que te dá sentido à sua vida, é isso que te dá propósito, é isso que te faz alguém de valor, alguém diferente. É a palavra de Deus que nos mantém de pé. Então eu posso dizer que pessoas que valorizam a presença de Deus são pessoas que valorizam a palavra de Deus. Não tem como dizer: eu valorizo a presença de Deus, mas a sua Bíblia está empoeirada. A palavra que está para ser liberada, para queimar no seu coração todos os dias, foi desprezada há muito tempo. Tem muita gente, meu irmão, eu falo isso com o meu coração apertado, porque eu não estou aqui para poder trazer dor a você por trazer, mas eu acredito que a tristeza que produz arrependimento, essa de Deus, esse confronto que vem de Deus, ele é necessário para a gente poder avançar e prosseguir. Mas muitos falam assim. Eu faço uma pergunta aqui: quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Quanto que você quer ouvir a voz de Deus? Sabe, porque eu estou convencido que muita gente não quer ouvir a voz de Deus. Muita gente quer ouvir o profeta, entre aspas, mas não quer ouvir a palavra da profecia. Tem muita gente que está com sede de chegar a um profeta, um homem de Deus, e revelar e falar tudo aquilo que está na vida dela, porque ela está focada nas suas necessidades de serem resolvidas, mas ela não está focada em ter um relacionamento com o Senhor.
Então não veja essa pessoa como alguém que está com fome da palavra e quer ouvir a palavra de Deus. Ela quer ouvir algo que massageie o ego dela. E massagear o ego não é a palavra de Deus. Não confunda massagear o ego com a palavra de Deus. Porque o pai, ele disciplina também. Ele disciplina o filho que ama. Então, a verdade é que o quanto que nós queremos ouvir do Senhor, você tem que ter esse termômetro. Sabe quanto que você quer ouvir do Senhor? É o quanto que você tem fome pela palavra dEle. É o quanto que você lê a palavra dEle. Eu não vou fazer essa pergunta para não causar vergonha. Mas eu creio que talvez metade aqui da igreja nunca leu a Bíblia toda. Isso mostra a disposição do nosso coração. Isso mostra o quanto nós estamos ocupados, embriagados com tantas coisas. E nós nos esquecemos daquilo que realmente importa. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É o que eu vejo todos os dias acontecendo em muitos lugares, com muitas pessoas. Está dando ouvido a fábulas, mas já desprezou ouvir o Senhor há muito tempo na sua vida. Você sabe, lá em João capítulo 6, Jesus ele multiplica os pães e peixes. E aí Jesus vai para o outro lado do mar. E aquele povo que participou daquela fartura de multiplicação, de saciar sua fome, eles souberam que Jesus agora estava do outro lado. E eles deixaram tudo e foram até Jesus. Jesus multiplica os pães. No dia seguinte, aquele povo está atrás de Jesus de novo. E esse povo que desfrutou, que presenciou do milagre da multiplicação dos pães, no dia seguinte, não é um ano depois, não é uma semana depois, não são 10 anos depois, no dia seguinte, esse mesmo povo que desfrutou dessa multiplicação é o mesmo povo que rejeita Jesus como o pão vivo que desceu dos céus. Jesus ele confronta aqueles homens, falando: olha, vocês dão mais valor para o pão natural do que o pão da vida. Porque o pão natural vai perecer e você vai perecer junto com ele. Mas esse pão da vida, ele é capaz de dar vida eterna. E irmãos, eu falo isso não com alegria, porque eu vejo às vezes pregadores que batem e têm prazer de bater no povo. E eu não me vejo batendo nos irmãos, mas eu vejo corrigindo com amor, falando em amor. E meu coração se entristece, meu coração dói, porque eu faço parte da mesma igreja que vocês fazem parte. E nós temos sido atacados de todos os lados com tantas coisas. Mas a verdade é que, para muitos, as reuniões da igreja só servem para poder saciar essa fome do pão natural. Quando, na verdade, precisávamos focar, antes de tudo, nesse pão espiritual. Precisávamos antes focar em saciar a nossa vida no Espírito. Ficamos tristes porque estamos desempregados, porque não temos o dinheiro suficiente para comprar aquela roupa, comprar aquele carro, comprar aquilo outro que nós tanto queríamos, mas nós dificilmente ficamos preocupados, incomodados com a nossa escassez espiritual, com a nossa fome pela palavra, com a nossa fome pelo Senhor, com a nossa falta de frutos no Senhor. Se preocupamos muito pouco com isso, do quanto que Cristo se manifesta através de nós. Essa talvez é a última preocupação que muitos têm. Está preocupado naquilo que pode ter, naquilo que pode receber. João 6,26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais,
não porque viste sinais, mas porque comeste pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Veja, irmãos, o maná aponta para a palavra de Deus, mas a palavra de Deus também ela vai apontar para Cristo. E esse Cristo é o maná escondido. O maná é a palavra que procede da boca de Deus, mas o maná escondido é Cristo, o mistério que estava oculto e foi revelado. Então Jesus ele diz em João 6,32: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou Jesus: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Senhor, a presença do Senhor, ela está para esses, daqueles que querem conhecer mais a respeito de Jesus, daqueles que estão preocupados mais em se apaixonar por Jesus. Esse é o mistério que estava oculto e que foi revelado a você. Foi pago um alto preço para que nós tivéssemos uma revelação de Cristo. E esse preço alto que foi pago de santos homens de Deus diante de toda a história da igreja, para termos base, para termos sustentação, termos um caminho pavimentado para andar e trilhar. Muitas vezes nós desprezamos e nós não valorizamos. Então, meu irmão, hoje é tempo de arrependimento, hoje é tempo de nós nos voltarmos para aquilo que de fato vale a pena. Desejo do meu coração aqui no seu dia a dia, que no seu quarto, que no seu trabalho, que na sua vida normal, em algum momento, em todos os momentos, você venha encontrar o Cristo que está oculto. Porque a glória de Deus é encobrir as coisas aos homens, mas a glória dos reis é desvendá-las. Se existe uma nobreza dentro de você, de um príncipe, se você faz parte de uma nação de rei e sacerdote, em você há esse desejo de desvendar as coisas ocultas que Deus encobriu. E eu quero te falar, tem muita revelação de Deus. Tem muito para você conhecer de Deus, tem muito para você conhecer de Cristo, que você não sabe. Tem muita gente que sabe muito sobre Deus, mas sabe pouco de Deus. Sabe de muita teoria, sabe pouco dele, conhece pouco ele. Esse é o convite que eu quero fazer para a igreja. Mas vamos lá, eu tenho pouco tempo, eu falei para vocês. O bordão de Arão tá picotando aqui, tá acabando a bateria. O que é o mistério aqui? O bordão de Arão. Como é que a gente entende esse bordão de Arão, irmãos? Números 17:8. A Bíblia diz o seguinte: no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. A questão é: o que fez a vara de Arão florescer? Obrigado, mano. Você tem que olhar lá no capítulo 16,
quando você olha, a partir do capítulo 16, você começa a contextualizar e entender o porquê Deus fez o bordão de Arão florescer. E lá no capítulo 16, vai ter um evento que é a rebelião de Datã, Corá e Abirão. E deixa eu lembrar você, ou contar para você essa história, caso você não saiba. Moisés e Arão eram figuras, líderes de muita influência dentro da nação de Israel. E aí, Datã, que era da tribo de Levi, ele pega Corá e pega Abirão. E ele fala o seguinte: olha, não é só Moisés que é santo, não é só Arão que é santo, nós também somos santos. Nós temos os mesmos direitos que eles. E eles provocaram uma confusão, uma rebelião ali no meio do povo de Deus. E vocês sabem que Moisés, ele liberou uma palavra que se Deus era com ele, eles não iriam morrer de morte natural, mas o Senhor ia causar algum evento, nem que abrisse um buraco do chão e comesse eles vivos. E quando Moisés ele fala isso, ele e toda a sua família, com todos os seus bens, eles caem e são engolidos vivos. Mas mesmo assim o negócio estava meio tenso ainda no meio do povo de Israel. E aí no dia seguinte o povo vai e fala assim: olha, vocês mataram homens santos, vocês mataram o povo de Deus. E aí o Senhor, para poder amenizar a situação e mostrar aonde ele estava e com quem ele estava, ele fala o seguinte: olha, pega o bordão de cada tribo, pega o bordão de Arão e coloca entre a tribo de Levi. O bordão que florescer é com essa pessoa que eu estou. Esse vai ser o sinal, o testemunho de que eu estou com ela. Então, dentro desse contexto, dentro desse evento, tem muitas coisas que eu quero falar com você. Não sei se eu consigo falar todas. Mas, por exemplo, o que a gente entende dentro desse bordão, desse contexto do bordão de Arão? Primeiro, que a rebelião, ela compromete a nossa comunhão com Deus. A terra se abriu e comeu aqueles homens junto com todas as suas posses. E a verdade é que, assim como Satanás se rebelou contra o Senhor, pessoas que andam em rebeldia são aquelas que rejeitam a liderança de Deus através das pessoas que o Senhor coloca na vida delas. Eu não estou dizendo que Moisés era perfeito, que Moisés não errava. Assim como o seu marido não é perfeito, assim como os seus pais não são perfeitos, assim como o seu pastor não é perfeito. Mas o Senhor, em algum momento, em vários momentos, Ele coloca pessoas na sua vida que são um instrumento de Deus para te abençoar. E toda vez que você decide se rebelar contra pessoas que o Senhor coloca na sua vida, sem você perceber, você está comprometendo a sua comunhão com Deus. Filhos que desonram os pais, maridos que desonram suas esposas, esposas que desonram seus maridos, pais que desonram os filhos, ovelhas que desonram seus pastores, estão de alguma maneira comprometendo a sua comunhão, o seu progresso em andar, em crescer e prosseguir
nessa caminhada de conhecer e de desfrutar da presença do Senhor. Essa é a verdade, essa é a realidade do reino espiritual. A nossa comunhão com Deus, irmãos, ela é algo que demanda o termômetro do quanto que você ama a Deus. Sabe qual é? O termômetro do quanto que você ama a Deus é através do quanto que você ama o seu irmão. Se você ama pouco o seu irmão, porque você está amando pouco a Deus. Se você começa a amar muito a Deus, você vai começar a amar de uma maneira diferente. E Deus não te chamou para você amar com o seu amor, com o amor do homem. Deus te chamou para amar com amor ágape, com o amor de Deus. Com amor que vai além das suas forças, com amor sacrificial, um amor de entrega. E eu não estou falando isso para acusar, mas eu estou falando isso porque isso revela o quanto que eu estou distante, o quanto que eu, Heitor, não estou falando de você, o quanto que eu preciso me encontrar com o Senhor ainda. O quanto que eu ainda desconheço dessa presença, o quanto que ainda preciso me aproximar dessa presença. A rebelião apenas mostrou uma realidade do coração daquelas pessoas, daqueles homens que se diziam povo de Deus, mas que estavam distantes do Senhor. Essa é uma realidade, irmãos, doa quem doer. Mas também eu quero te dizer que não há presença sem santidade, porque todo o contexto eles batiam no peito e falavam: nós somos os santos de Deus. Nós somos um povo, nós somos os homens que foram separados por Deus. Você vai encontrar isso lá no verso 2 e no verso 5 do capítulo 16. Se você não acredita naquilo que eu estou falando, e realmente não precisa acreditar, confira nas Escrituras. Mas ser santo é alguém ser separado para Deus. E aí entra até um ponto. Toda vez que a gente começa a comparar a nossa santidade com a dos outros, tem alguma coisa errada com a nossa comunhão com Deus. Datã, Corá e Abirão, eles estavam comparando o quanto que eles eram santos do quanto que Moisés e Arão eram santos. Quando você começa a colocar o homem como padrão de justiça na sua vida, tem algo errado. Sabe por quê? Porque a única maneira de nós estarmos diante de Deus é se o Senhor olhar para nós e ver o padrão da justiça de Cristo em nós. Se a nossa justiça não exceder, e muito, a dos fariseus, o reino não é para nós. O reino é para aqueles que manifestam a justiça de Cristo. Entende? Então, o ponto é: pare de se comparar com as pessoas. Pare de diminuir as pessoas para você se sentir melhor. Ou pare de exaltar as pessoas para você ficar naquela coisa melancólica, para falar o quanto que você é coitadinho. Não se compare com as pessoas. Olhe para o Senhor e seja santificado por Ele. Mas também o ponto talvez principal é que não existe intimidade sem santidade. A intimidade que leva uma promiscuidade não é intimidade. Intimidade de fato verdadeiro é algo que vai te levar a se separar somente para Ele. Eu sou um homem santo, separado para minha esposa. Se eu fosse um homem de muitas mulheres, automaticamente eu teria deixado de ter o privilégio de ser íntimo da minha esposa. Intimidade são para aqueles que se separam para o Senhor. Hebreus 12:14, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. E a verdade é que pessoas que se dizem íntimas, mas são libertinas, não estão vivendo uma vida santa e nem uma vida de intimidade. Elas apenas estão enganando a si mesmas. Eu paro aqui. Vamos parar?
Posso continuar? Sério, de coração. Se vocês tiverem que ir embora, pode ir embora. Mas eu tenho essa palavra queimando no meu coração. A santidade evidencia os nossos frutos. O bordão de Arão floresceu. Olha só. Primeiro, ele brota tendo inchado os gomos. O que isso quer dizer? Primeiro, nós estamos falando de um processo de dentro para fora. Toda a realidade espiritual, toda a realidade de santidade não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Então não adianta você mudar a sua roupa, não adianta você ter um linguajar de crente se não houve uma mudança interior. E quando nós nos tornamos íntimos do Senhor, nós nos santificamos cada vez mais e a gente entra nesse processo de transformação do nosso homem interior. E a verdade é que muita gente no seu bordão, na sua vara, no seu cajado, vive de uma aparência de algo que não é realidade da sua estrutura espiritual de fato. A palavra também fala que o bordão de Arão produzira flores, ou seja, santidade é algo belo, de boa aparência, agradável. Muitas pessoas confundem santidade com alguém irancudo, com alguém que não é acessível, que não é agradável, que não sorri para as pessoas. Muitas pessoas acham que santidade é aquela pessoa que afasta o pecador. Mas a verdade é que a verdadeira santidade é aquela que atrai o pecador. Jesus nunca teve medo de homens pecadores. Jesus foi o homem mais santo. Ninguém na história foi tão santo como Jesus. E Jesus, ele atraía essas pessoas. A nossa santidade, ela vai atrair as pessoas. A nossa intimidade com Deus vai atrair as pessoas. E o bordão de Arão também dava amêndoas. Ou seja, homens santos vão dar bons frutos. E esses frutos que damos vão ser para alimentar outras pessoas, para servir outras pessoas. Por isso que João diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. No verso 5 ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, se você quer dar muito fruto, você precisa permanecer nele. Não é estar um dia, não é estar um culto, não é estar em um evento, não é estar em uma reunião. É você gastar a sua vida, encontrar, em desfrutar dele. Aí as coisas começam a mudar na sua vida. Aí os frutos começam a aparecer. Vou falar aqui as tábuas da aliança para a gente terminar. Queria falar, tem muito mais para falar, irmãos. Mas eu não posso falar se a gente vai falando à medida que ainda tem disposição de comer. Não adianta eu falar tudo e os irmãos já estarem saciados. Eu não sei quanto que vocês estão saciados nessa noite, mas eu queria falar mais um pouco. As tábuas da aliança. O que são as tábuas da aliança? Elas possuem vários significados. Você pode entender o que seria essa tábua da aliança
que relaciona a gente com a presença de Deus. Mas quando Paulo ele escreve a sua carta à igreja de Corinto, lá no segunda carta, capítulo 3, parte do verso 2, ele começa a falar algumas coisas. Ele fala: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Ele está falando dessa alegoria das pedras da aliança. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ou seja, o que isso significa? As tábuas da aliança, elas apontam para algo chamado ministério, serviço. Na velha aliança, é o ministério da morte. Mas na nova aliança nós estamos diante do ministério da vida. Ou como Paulo fala, nós estamos debaixo do ministério do Espírito. E no dia que eu li esse texto, eu tive a revelação e eu entendi de que aquelas tábuas estavam ali na Arca da Aliança, porque a presença de Deus diz a respeito do nosso ministério. O meu ministério, o seu ministério, é o ministério do Espírito. É o ministério da presença. Sabe por quê? Porque a verdade é que muita gente faz para Deus, mas poucas pessoas fazem com Deus. A verdade é que naquele dia, lá em Mateus 7, Jesus fala que muitos vão chegar dizendo: Senhor, Senhor, porventura eu não fiz isso. Senhor, porventura eu não liderei uma célula. Senhor, porventura eu não dava o dízimo. Senhor, porventura eu não expulsei demônio. Senhor, porventura eu não fiz aquilo outro. Eu não ia na igreja todo domingo. Eu não respeitava os meus pais. Sabe, muita gente está debaixo do engano porque está confiado naquilo que faz para Deus, mas não sabe, não entende que não é o que você faz. A gente tem que parar de olhar para aquilo que nós fazemos para Deus e olhar para aquilo que Ele fez para nós. Olhar para a obra dele, para de olhar para a sua obra, olhe para a obra de Cristo na cruz do Calvário, a morte dele que se entregou por nós. Quando nós olhamos para essa morte, quando nós olhamos para aquilo que ele fez, nós recebemos, nós temos vida em nós. Então a nossa vida, o nosso ministério não está em fazer, o nosso ministério está em desfrutar, em estar com Ele. Os irmãos sabem, eu fiquei 7 anos aqui em Resende com vocês, pelo menos. Alguns mais do que 7 anos, outros menos. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Apesar de qualquer limitação que eu venha a ter, os irmãos sabem que nunca tinha tempo ruim para poder servir aos irmãos. Vocês sabem disso, eu não estou mentindo. E não estou me vangloriando nisso, mas é a verdade.
Mas sabe, quando eu fui para o Rio de Janeiro, toda aquela rotina de pastor, de várias coisas que você tem que resolver, que você tem que fazer, eu deixei de ter, porque eu estava me adaptando novamente ao Rio de Janeiro, eu estava arrumando as coisas para poder morar na minha casa e deixei de exercer o meu ministério como pastor. Você sabe, antigamente eu pregava todo culto. Hoje eu prego uma vez há não sei quanto tempo. Às vezes eu prego mais fora de Campo Grande do que dentro de Campo Grande. Eu não estou falando isso que eu estou triste com isso. Eu estou falando que a minha rotina mudou totalmente. Eu tinha uma rotina cheia, agora minha rotina ficou tranquila. Vamos colocar assim. Quando a gente está auxiliando, fica muito mais fácil. E eu estou num tempo de dedicar muito da minha energia, do meu recurso, do meu tempo, para servir a minha família, minha esposa e meus filhos. Mas sabe, quando eu estava lá no Rio, estava lavando a louça na casa da minha sogra, o Espírito de Deus soprou no meu coração e Ele falou muito forte comigo: você não é movido por ministério, você é movido pela minha presença. Tem muita gente que só ora quando recebe uma oportunidade para pregar. Tem muita gente que só busca no dia que tem que entregar ou fazer o estudo da célula. Tem muita gente que só faz quando tem algum compromisso, alguma agenda dentro da igreja. No dia que tira o ministério, o serviço daquela pessoa, aquela pessoa perdeu toda a comunhão, porque ela está sendo movida nas necessidades, naquilo que tem que ser feito. Ela não está se movendo no Senhor. E eu estou com uma rotina totalmente diferente, mas a mesma disposição de buscar o Senhor, de ouvir do Senhor, de querer o Senhor, continua a mesma. Mesmo que se eu não tivesse exercendo mais a função como pastor, apesar de estar exercendo de uma maneira diferente, a disposição do meu coração seria a mesma, porque o que me move é a presença. É a presença, não o serviço. O serviço é consequência daquilo que eu tenho no meu coração. Vamos parar por aqui. Eu sei que eu falei da parte de Deus aqui nessa noite. Eu não sou menino. Eu sei que o Espírito de Deus soprou de uma maneira poderosa aqui nesse lugar. O ponto é: o que você vai fazer com isso? Qual a resposta que você vai dar diante dessa palavra? A responsabilidade agora não é mais minha. A responsabilidade é sua, de escolher o que você vai fazer com essa palavra que foi liberada para você. O que você vai fazer? O que você vai fazer com isso que você recebeu nessa noite? Que tipo de posicionamento você vai ter? Eu creio que é tempo de arrependimento, é tempo de mudança, é tempo de um novo posicionamento, é tempo de uma nova postura, é tempo de colocar o nosso coração diante do Senhor, em nome de Jesus. Fique de pé onde você está. Vamos orar. Mano, me perdoa pelo tempo. Mas eu não podia deixar de falar isso.
Queria que você fechasse seus olhos. A gente já vai encerrar, mas antes de a gente encerrar, eu acho que você não pode sair daqui sem você fazer uma oração sincera para o Senhor. Sem rever algumas coisas na sua vida. Mudar algumas prioridades. Senhor Jesus, nos ajude a responder ao Senhor da maneira que precisa se responder a Ti. Nos ajude, Pai, porque nós nos desviamos os nossos olhares em tantas coisas. Nos perdoe, Pai, porque às vezes a gente acha que desviar o nosso olhar é só para aquilo que é pecaminoso. Mas desviar o nosso olhar para coisas boas, legítimas, mas que não são o centro da nossa vida. As bênçãos que o Senhor derrama, que o Senhor nos dá, o favor que o Senhor libera na nossa vida, não pode ser o centro. O Senhor é o centro da nossa vida. O Senhor é o centro dessa igreja. O Senhor sustenta essa igreja. O Senhor mantém essa igreja. O Senhor sustenta os meus irmãos. O Senhor sustenta os meus irmãos em cada situação. Porque, Pai, o Teu Espírito soprou nesse lugar. E nós entendemos que nos momentos de deserto são momentos de sermos sustentados pela palavra que procede da boca de Deus. Pai, o Teu Espírito sopra em nós, sopra na igreja, porque muitos morrem no deserto, porque deixaram de ouvir a palavra que procede da boca de Deus. E o Senhor quer que nós avancemos em cada etapa, em cada processo, em cada momento difícil da nossa vida. E tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor quer para nós, é nos levar a se voltar para Ti. Que todos os dias da nossa vida o Senhor seja prioridade, mesmo com os nossos afazeres, com a nossa rotina, com tudo que temos que resolver. Que nesse dia haja um posicionamento nosso para que o Senhor seja o centro dessa igreja. O Senhor seja o centro das nossas vidas. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.